Bem-vindos a mais um Toca Podcast. Estamos aqui nos estúdios da Toca Cultural hoje para conversar com uma pessoa super legal. Mas se você não me conhece, sou o Paulo Borges e quem está comigo hoje aqui, para variar, Lana Scanfredo. Oi, gente, tudo bem? Como assim, pra variar? Opa, tô chegando. Gente, olha só, hoje nós convidamos uma pessoa que eu admiro muito, já é de longa data, ele sabe disso. Ele é ilusionista, ele é diretor, ele é coreógrafo, ele é um artista completo com mais de 20 anos de carreira. E eu tenho um orgulho enorme de saber que, cara, ele era meu vizinho até poucos meses atrás. E só que, amor, eu não sei se você reparou, mas ele não tá mais aqui agora. Opa, apareceu! Michael Finalmente! Fleck! Olá! Claro que a gente ia começar com um pouquinho de mágica, né? Claro, sempre magia. Ilusionismo, né? Seja bem-vindo! Obrigado pelo convite. Mágico, ilusionista. São coisas iguais, são coisas diferentes? Quais são as diferenças, se é que elas existem? Existem e não existem. Elas se fundem, na verdade. Uhum. Né? Porque primeiro surgiram os mágicos na história da mágica. Mas depois, com a tecnologia, a gente começou a separar um pouquinho as técnicas. Então, começou a ser mais chamado de ilusionista aquele que produzia ilusões utilizando mais recursos teatrais, em cena, com equipamentos, bailarinos, Certo. luzes. E o mágico acabou sendo um termo mais destinado àqueles que trabalham com técnicas mais de prestidigitação, manipulação. Acabou dividindo um pouco, mas é a mesma coisa, né? Porque os dois trabalham criando magia. Isso que é importante. Mas o ilusionismo ele vai muito além da figura do mágico. A televisão, por exemplo, o cinema é uma forma de ilusionismo. Sim, verdade. Então, aí que a gente começa a diferenciar um pouquinho os termos, mas são sinônimos, São coisas, de certa forma. coisas ligadas. Então, não ofende se eu chamar alguém que se intitule mágico como ilusionista ou um ilusionista como mágico. Não ofende. Perfeito. E quando você chega de viagem naquele hotelzão, pergunta lá, nome completo, CPF, RG, profissão. Mágico? Artista. Ah! Já saquei, porque dá uma preguiça de ter que explicar. E daí você fala... Porque as pessoas não sabem nem o que é, né? Sim. Você fala o que... Diretor. Diretor do quê? Coreógrafo. O que faz um Diretor coreógrafo? diretor pode ser diretor de colégio também? Pois não então, é mesmo? exato. Então você tem que explicar muita história. Então eu já coloco o artista, que daí a pessoa fica naquela dúvida, mas ela não pergunta. Não pergunta, ela fala assim, sempre vai ter aquela coisa do... Acho que já vi esse cara em algum lugar. Exato, Né? Não exato. tem essa coisa quando você fala que é Mas artista? será que é da televisão? Michael, agora, assim, já teve esse lance de você estar na rua ou em algum lugar e chegar e você dizer que é ilusionista ou que trabalha com isso e a pessoa ficar curiosa e te encher de perguntas e rolar aquele podcast com a pessoa no meio da rua? Ah, sempre tem. Se a gente entra no tema, sempre gera muita curiosidade, né? Porque não é algo comum, né? Quantos ilusionistas você conhece na vida? Que são seus amigos próximos, enfim. É uma profissão bem rara. E acho que a primeira pergunta... se ele é mágico... Os números da Mega Sena dessa semana, não tem isso? Olha, essa faz tempo, assim. Piadinha de Essa pia, já né? é clichê demais, né? Talvez, Exato. pra Até chegar porque e fazer. hoje eu já não tô mais naquela figura do mágico que eu já fui, né? Quando eu era criança e depois no início da minha carreira também, que era aquele ilusionista que estava em cena, na televisão. Então, aí gerava mais essa curiosidade. Hoje eu faço um ilusionismo que é totalmente diferente, né? Que a gente vai falar Smoking e daqui a pouco. cartola não Tirar existem, coelhinho então, da mais. cartola, não mais. Não, pelo contrário. Hoje a gente trabalha buscando a diversidade. Né? Então, são outros personagens que contam uma história. É o ilusionismo mais democrático, digamos assim. A gente trabalha com atores, acróbatas, bailarinos. Então, na maioria dos espetáculos, eu nem estou em cena mais. Entendi. Você tá. só fica na direção. Entendi. Agora, tem uma coisa. Quando eu te conheci, você estava com um espetáculo muito legal lá no começo, lá em 2000 e, gente, sei lá,
2008, talvez, 2009, faz muito tempo. E você estava realmente empenhado em ser aquele ilusionista clássico, né? De lá para cá, esse Michael se transformou muito. E chegamos num Polaris, que é um grande espetáculo que percorreu aí 2023 vários lugares e continua, né? Vocês continuam viajando com esse espetáculo, que é um sonho, né, no palco. Sim, foi em 2005 que a gente montou aquele espetáculo que se chama O Grande Show de Mágica. Isso. É o primeiro espetáculo da minha companhia. Que surgiu justamente com esse propósito de pesquisar o ilusionismo de uma outra forma. Então, a gente começou a estudar outras formas de utilizar aquela técnica que é milenar, porém que era sempre representada por aquela mesma figura de um mágico tradicional, repetindo os mesmos efeitos. Cortando alguém no meio. Exato. Então, a gente... Ainda que esse espetáculo ele trouxesse a história da mágica, porque ali a gente visitava vários momentos, assim, ia para várias culturas, vários países, a gente ia contando essa história, mas já eram personagens. Essa figura do mágico ela já era desconstruída. Uhum. E eu também já integrava ali, como a minha formação como ator, bailarino, acróbata, eu já integrava ao espetáculo outras linguagens. Então, não era só mágica. Uhum. Né? Eu dançava, a gente tinha cenas, tinha humor. Enfim, tinha uma série de elementos que compunham uma história ali. A gente contava a história da mágica. Isso foi muito incrível para mim, porque na época eu nunca tinha entrevistado ninguém que trabalhasse com ilusionismo e me remeteu muito à minha infância. Quando eu também sonhei um dia em ser mágica, né? Tipo, ser uma ilusionista, acho que toda criança, quando brinca de ser astronauta, de ser tantas coisas, dentre as brincadeiras, rolou lá em casa essa brincadeira de mágica. E fiz minha mãe comprar vários livros que ensinavam truques de mágica. Até porque, normalmente... E eu serrei minha irmã no meio. A mágica é uma das primeiras coisas que se faz, né? Que o tio chatão faz, normalmente, para tentar conquistar a criança. Aquela coisa do, ó meu dedo, né? Tipo, ó, metade do dedo o tio vai jogar fora. Pelo menos, eu me lembro de ver isso. Era muito comum comigo, era muito comum com primos, com gente... próxima, e eu falava, caramba, e são as brincadeiras que eu fiz com a minha filha, que eu faço com os sobrinhos também, entendeu? E é muito legal, só que, claro, ultrapassa isso. E quando minha mãe levou a gente num circo, num determinado momento da nossa vida, que aquele mágico tirou a moeda de trás da minha orelha, de não sei o que, de dentro do meu nariz e tal. Aquela brincadeira gerou muita curiosidade. Então, com esses livros de mágica que eu pedi para minha mãe comprar, eu estudei uma forma de cortar uma caixa já previamente, fazer a Marina entrar na caixa, né? A Marina é a irmã mais nova. A minha irmã mais nova, que sempre era a pessoa que eu tirava para Cristo, a vítima, mas ela adorava. E comecei a serrar ela no meio enquanto ela caía por um compartimento secreto e eu achava aquilo tudo muito legal. Só que, claro, faz parte do imaginário da criança de querer descobrir formas de transformar aquela mágica, né, em algo que pareça ser real. Agora eu quero que você conte da tua infância. Eu já contei da minha, a galera que está em casa, conte também. Se você já brincou de mágica em casa, conta qual foi a sua primeira mágica. Qual foi a tua primeira mágica, Michael? A primeira mágica? Então, foi um pouco parecido com você. Porque, veja... Tinha uma Marina no meio. Sempre tinha as vizinhas, a irmã... Quem era só a Marina? Eram várias vítimas que foram utilizadas durante anos. Você cerrou muita gente ao meio. Muita gente. Elas saíam ilesas, vivas do Saíam, negócio? mas algumas não gostavam. Teve mãe que reclamou. Minha filha não vai mais, porque estão brincando com coisas perigosas, enfim. Usavam serrote também, e a Marina morria de dar risada. Serrote era meu presente. E daí não dava, entregava a mágica. Meu presente de Natal era serrote, era isso. Porque eu passava o tempo inteiro construindo coisas. E eu não sabia como fazer os efeitos, então eu fui criando, né? Uhum. Porque, como é que faz? Como você, né? Como é que isso é possível? E aí você vai inventando coisa. E aí eu fui crescendo, e aí a caixa de papelão foi virando madeira, foi virando parafuso. E aí eu fiquei só na de papelão mesmo. Então aí eu fui me aprimorando. Aí eu já fazia festas de aniversário de outras crianças, eventos. Até que eu criei uma grande ilusão.
que a gente chama, que é uma modalidade da mágica, grandes ilusões. Eu comecei fazendo prestidigitação, né? Mágica com carta, moeda, pequenos objetos. Codorna, pomba, cachorro, coelho, pato, tudo que você possa imaginar. Eles sumiam para o forno, né? Sim, eles eram utilizados. E eu tinha muito bicho em casa, assim. E eu adorava, eu amo, né, animais. Então, eu estava sempre ali até que, quando eu tinha 10 anos, e tinha uma festa bem grande na minha casa, que a minha mãe organizou, da empresa que ela trabalhava, e eu fiz uma grande ilusão, que foi a mala moscovita, que se chama, que é um baú onde o mágico se amarra e troca de lugar com o assistente. Eu fiz aquela mágica, já inovando, porque já tinha ali uma originalidade no efeito. E aí as pessoas ficaram encantadas. Tipo, como assim. é que o cara faz isso? Tipo, gerou uma gritaria, uma comoção quando aconteceu. Tipo, como é que ele fez? Como é que ele fez? Então, aquilo, eu acho que quando eu era criança, me motivou. Assim, opa, tem um talento. Essa modalidade faz mais sucesso. Esse foi o momento que você falou, caramba, quero viver desse negócio aí. Na verdade, foi bem antes, assim. Agora, falando da parte mais séria, né? Eu, com 4 anos, o meu pai morreu. Então, eu já, ali muito pequeno, eu já tive que pensar em coisas sobre a vida que as pessoas vão pensar, sei lá, com quantos anos, né? Mas muito depois. Teve que encarar isso muito novo, né? Então ali eu falei, opa, como assim? As pessoas desaparecem daqui? Isso acaba? Para onde elas vão? E ninguém sabe responder. E ninguém sabe até hoje, né? Não. Então, a gente vive num grande mistério. Só que eu me dei conta disso ainda muito pequeno, né? Dizem que a gente amadurece depois que a gente perde os pais, né? Porque aí a gente tem consciência da morte, né? E a humanidade mesmo se desenvolveu, a religião, a arte, mesmo depois que ela teve consciência da morte, né? Então, eu tive essa consciência muito pequeno. Então, eu sempre... E também eu fui muito observador e criativo. Então, eu ficava observando as coisas desse mundo com um olhar diferente. Sua mãe não chegou para você e disse, virou uma estrelinha, não teve essa historinha? Não teve essa historinha. Foi muito realidade, assim. Nua e crua, assim. Eu vi o meu pai no hospital, eu vi ele na minha casa, eu vi ele sendo velado. Então, assim, foi muito forte, sabe? Nesse sentido. E isso me despertou para magia. Falei, opa, isso aqui não é uma realidade, isso aqui acaba. A gente acaba. Assim como aconteceu com ele, também pode acontecer comigo e com qualquer pessoa. Então, com os animais e com tudo. E aí eu comecei a observar o universo com outro olhar, sabe? Então, eu sempre olhei muito para as estrelas. Eu comecei a observar todas as formas de vida. Então, eu tinha um microscópio. E aí eu lembro que eu adorava animais também, assim. E aí um dia eu olhei um mosquitinho no microscópio e o mosquitinho tava com a perna quebrada. Ô, dó! E bem isso, assim, a partir daquele dia, eu nunca mais consegui matar um mosquito. Porque aí eu percebi, gente, não é porque esse ser é pequenininho, é diferente de mim, que ele é menos importante ou que ele não tá sofrendo, porque o mosquitinho tava sofrendo ali com a perna. Ai, meu Deus. Sabe? Então aquilo me despertou, assim, eu me tornei vegetariano. Por anos depois disso, assim. E então eu sempre tive um olhar um pouquinho diferente da vida, assim. Eu sempre tive um olhar um pouco mais... O que tem por trás dessa realidade? Foi sempre um olhar um pouco mais profundo. Aquela assim. reflexão meio Matrix, assim. Meio tipo, reflexivo aqui pra e tal. quê? E as crianças queriam falar, não vai falar disso, gente. Queria brincar, né? No parquinho. Não vamos pensar em nada, vamos se divertir. E eu já tinha esses questionamentos. Então a magia faz parte da vida. E hoje o meu trabalho, e eu fui desenvolvendo o meu trabalho em decorrência disso, e hoje ele é totalmente baseado na magia, né? Porque a gente vive num grande mistério. É verdade. Agora, você falou num ponto, né, de que a criança, quando ela tá querendo brincar, enfim, ela não tá dando muita bola porque tá em volta, né? E, de repente, uma criança perceber isso muito cedo gera um impacto também. Eu não sei como que tua mãe, tinha irmãos também?
Como é que lidaram com isso e com essas tuas descobertas? Eles deixaram você descobrir isso tudo sozinho? Houve uma conversa, houve um acompanhamento? É um mundo muito interno, Sim. né? Um questionamento muito interno, porque você não tem respostas. E para essas perguntas, a gente não tem respostas. Então, você hoje, como adulto, você pergunta. A gente não sabe onde a gente está, quanto tempo a gente tem, né? Da onde a gente veio, para onde a gente vai. Que louco, A né? gente não sabe. Então, a gente vive numa ilusão de que a gente cria para ter um norte e não ficar enlouquecido nesse planeta. Mas a gente está voando, inclusive, num planeta. Né? Voando num planeta, no espaço. E somos uma poeirinha nesse espaço, né? Uma poeirinha, um grãozinho que... E você pergunta para as pessoas e elas parecem que estão hipnotizadas, porque elas não fazem parte disso, elas não querem enxergar isso. Muitas vezes a gente vai se desconectando dessa magia lá da infância. Então, assim, quantas vezes a gente olha para o céu e vê as estrelas, a lua... E admira o que está em volta, né? E pensa realmente, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Aonde eu estou? No o que piloto tem automático. Lá? Né? Parece que tudo virou normal. Né? Tudo virou normal. E não é. Né? Não é, né? É uma realidade, é um ponto de vista. O que a gente enxerga como universo, cada um tem o seu ponto de vista. E cada ser tem um ponto de vista diferente, né? Cada ciclo de vida, o que pra gente é muito, pro outro é nada. O que, enfim... É bem profunda essa reflexão. E agora, voltando um pouquinho para o ilusionismo, Maicon cresce nesse meio, já começa a chamar a vizinhança inteira para participar. Cria desavença com alguns vizinhos. Com as mães dos amiguinhos, né? Que estavam sendo cerrados no meio, né? E quando depois dessa grande ilusão que você criou na sala da tua casa, para os amigos da sua mãe... Quanto tempo aí para um espetáculo oficial, assim, para você se profissionalizar, assim? Então, aí eu tinha essa visão de mundo e eu entrei no circo. Eu fui no circo quando eu tinha 4 anos de idade. E aquele mundo que eu vi ali no circo me encantou. Eu falei, opa, existem realidades mais interessantes. Aqui é legal, aqui tem uma magia diferente. E aquilo me encantou de uma forma. E a minha vida foi... toda dedicada a isso. Assim, a minha brincadeira era circo. Os meus bonecos era teatro, era circo. Eu fazia teatro, fazia circo. Eu comecei a estudar fazer aulas de fabricação de fantoche, aula de teatro, ainda com 8 anos. Aí eu já trabalhava como ator em peças de adultos, já com 8 anos. Aí eu fazia esses shows em eventos, ainda criança. Quando eu tinha uns 15 anos, eu já tinha um grupo amador. Olha. Que eu dirigia e coreografava. Que chegou anos. a ter 150 pessoas. Caramba! Com 15 anos. Sim. E aí, com 17 anos, eu passei numa audição com direção do Maurício Vogue. Sim! Inclusive. E foi o meu primeiro espetáculo profissional, né? E a partir daquele momento eu passei a viver... de arte, né? E eu nunca fiz outra coisa. Me formei em publicidade também, mas eu passei a me dedicar à arte. Então, eu me formei ator, bailarino. Eu me especializei em teatro físico. Então, eu fui morar em diversos países. Eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a Europa. Eu estudei com companhias que têm reconhecidas mundialmente, como o Grupo Pilóbulos, a Family Floss... E me aprofundei mais no teatro físico, né? Nessa relação... Você esteve na Broadway também, né? Sim, estudei teatro musical. Fiz toda essa trajetória de linguagens. Dirigia espetáculos de outras companhias, coreografava, atuava também como ator. Continuei fazendo tudo meio em paralelo. Até que eu resolvi unir tudo isso no que eu acreditava, né? Que era... unir o ilusionismo a todas essas outras técnicas. E foi então que eu fundei a minha companhia com o objetivo de estudar uma linguagem contemporânea do ilusionismo, que eu passei a chamar teatro ilusionista. Você é o autor, inclusive, né? O criador dessa expressão, né? Isso, porque não era nem um show de mágicas e nem uma peça de teatro. Né?
e nem um espetáculo de dança, e nem um espetáculo de circo. E não tinha uma nomenclatura para isso, né? Não tinha, e a gente não tinha muito como enquadrar isso, né? Comunicar isso. Então, o que é isso? O que é isso? E isso foi se desenvolvendo, né? Desde 2005, então aí são muitos anos pesquisando e trabalhando com bailarinos, acróbatas, atores. Enfim, eu já dirigi mais de 5.000 pessoas. Nossa. E isso foi amadurecendo. Que responsa, hein? E hoje a gente chama de teatro ilusionista. Então, hoje eu sou focado totalmente nessa linguagem, né? Já fiz várias coisas, desde dirigir parque de diversões, né? Enfim, há diversos tipos de espetáculos, musicais, enfim. Mas hoje o meu foco é o teatro ilusionista. E aí tem o Polaris que surge no meio disso tudo e gera uma comoção aí, né? São Paulo todos os dias lotados aí no ano passado, Curitiba também lotou plateias. Como é que é o Polaris? Conta aí pra galera que talvez não tenha assistido ainda. O que dá para esperar do Polaris? Quem vai assistir? Polaris é o nosso último espetáculo da companhia, no mais recente. Ele reúne acróbatas de alto nível, com experiência em alguns dos maiores shows do mundo. São atores e bailarinos acrobáticos incríveis, assim. E é um espetáculo que acontece dentro de um globo de cristal gigante. A cenografia é um globo de cristal. Caramba. E ele é uma história sobre a brutalidade e a sensibilidade humana. Então, é essa dualidade de quem acredita na magia e de quem não tem tempo para olhar para a magia. Ele fala sobre isso. Então, as pessoas se emocionam bastante com o Polaris. Tem gente que chora do início ao fim e não tem uma palavra. Né? É uma comunicação que também... verbalizada, assim, né? Não. Isso, ela é bem democrática. É para todas as idades e todas as nacionalidades. Porque ele rompe essa barreira, né? Da voz. Ele comunica através da imagem e dos efeitos de ilusionismo. Então, a gente conta uma história através do ilusionismo e das imagens que são compostas ali na cena. E como levar um globo de cristal para um palco? Não é uma coisa tão fácil assim, né? Não é viajar com um globo de cristal. E aí a gente entra na parte da produção, que é um outro desafio, né? A gente tem a parte da magia, que é criada ali em cena, mas para que isso aconteça, tem um trabalho ali de anos para desenvolver toda a questão cenográfica, de figurinos, de efeitos, que são efeitos originais também, que a gente pega as técnicas milenares e eu crio com elas, eu adapto, enfim, eu conto uma história. Então, não tem nenhum efeito ali que esteja pelo efeito. Tudo ali tem um porquê. Muito simbólico. Todo o movimento dos meus espetáculos, ele é consciente. Então, tudo é coreografado. Cada olhar, cada passo, cada movimento. Não pode ter erro. Todas as respirações, é uma partitura corporal. É sincronizado, né? Sim, é totalmente sincronizado na música, no tempo. Então, é sempre o mesmo espetáculo. Né? A gente não trabalha com improviso. Então, nem tem como, né? Porque muitas vezes um salto de um acróbata vai, né, estar na posição que o outro tem que segurar. É um grande time, né? As pessoas têm que confiar que o amiguinho vai estar no lugar certo na hora certa. Para segurar. E a magia, ela é feita nos detalhes, né? Então, a música, cada nota musical tem que estar alinhada com o que você quer transmitir, com aquele efeito. Para o efeito funcionar, tem toda uma delicadeza, tem toda uma precisão para aquilo acontecer. Então, assim, é super complexo para se construir. São meses de preparação para cada minuto, sei lá quantas horas. Sim, mas acredito. Quantas horas de espetáculo, inclusive? Espetáculos são 70 minutos. Certo. Então... Mas só de montagem no teatro são 2-3 dias. Sim, eu acredito. Porque tem isso mesmo, né? Às vezes a gente chegou ali, acha que o trabalho do cara se resume ao que está no palco, né? Ao que está sendo apresentado, mas tem todo um processo de montagem, de desmontagem, de treinamento, enfim, de tudo, né? Isso aí deve ser, com certeza, a parte mais chata, né? É a parte mais trabalhosa, é uma profissão de muito risco. Sim. Porque a gente está produzindo algo ao vivo para uma plateia de 2.000 pessoas. Né? Não pode ter erro, tem que dar certo. Você começou um espetáculo, ele tem que acabar.
Até porque a história que você conta tem começo, meio e fim. Exato, Né? tudo precisa funcionar, né? E você começa fazendo o teu melhor. Essa é a nossa frase da roda, né? Que eu sempre digo para os artistas. O que a gente pode fazer é o nosso melhor. Vamos colocar o nosso melhor, que é tudo que a gente pode fazer. Então, é isso. Mas é uma profissão de risco. Sim. E a partir do momento que acaba o espetáculo, acabou a experiência. Por isso que ela é tão valiosa. Por isso que a arte é tão valiosa. Porque é algo que vai ser levado para sempre por aquelas pessoas que estão ali. E quantos Maicons estão na plateia, pequenininhos, se inspirando, olhando e dizendo: mãe, eu quero fazer isso no futuro, né? Também. Vocês inspiram muita gente, né? Sim, as pessoas saem muito emocionadas. Eu costumo, quando eu posso, eu costumo receber as pessoas depois ali, né, no foyer. E é assim, sempre uma emoção muito grande ouvir os depoimentos do público. Do que cada um sentiu. O relato de quem se emociona. Porque é muito simbólico, né? E tudo é muito simbólico. Então toca de uma forma bem profunda o sentimento das pessoas. Elas realmente se conectam. E esse é o propósito. Reconectar as pessoas à magia da vida. Então, dar uma pausa nessa nossa ilusão de sobrevivência, nessa nossa luta de temos que ganhar dinheiro, comer, trabalhar, fazer, emagrecer, enfim. E ali é um lugar seguro para a gente respirar, viver desligar, essa né? magia. Deixa eu mergulhar nesse mundo e viver essa fantasia. É o entretenimento do jeito mais puro, né? Esquecer problema e tudo mais e talvez, digamos, esquece tua realidade, vem aqui, assimila isso e sai daqui leve, né? As pessoas saem... porque, assim, eu acredito que o entretenimento, pelo entretenimento, ele pode mais embrutecer do que Pode, mas sem dúvida. Então, eu acredito sempre que, claro, a gente tem que falar... eu converso com públicos populares também, né? Não é uma arte, essa arte é para classe é elitizada. ou para determinado público. Não. A gente procura fazer uma linguagem bem abrangente, porque eu faço o que eu gosto, o que eu gostaria de ver. Mas existe uma profundidade ali. Não é simplesmente um venha se divertir. Né? Sim, pelo simples fato da diversão. Existe um questionamento, existe um propósito de cada movimento, de cada espetáculo. São histórias muito profundas. O Vicky mesmo, que foi o espetáculo anterior, que é o primeiro solo do mundo de uma atriz com nanismo. Sim, foi tão bonitinho. Falava sobre vida e morte, falava sobre os ciclos da vida. Isso para criança. Foi vencedor do Troféu Gralha Azul como melhor espetáculo, melhor atriz. Legal. E sem uma palavra, mas tem essa profundidade. Então, assim, não é um show de entretenimento. O nosso propósito é realmente sensibilizar as pessoas sobre os mistérios do universo, o que tem por trás da realidade. As pessoas saem dali um pouquinho diferentes do que elas entraram. Ai, que legal ter essa transformação, né? Sim. E falando um pouquinho em ilusionismo, de fato, quando você estava mais focado ainda lá nos shows de mágica, e aí uma curiosidade, tinha aquela criancinha xarope na plateia que ia por trás para espiar, para ver qual era o truque? Já passou por isso? De alguém que quis estragar a brincadeira? Pois olha, a gente nunca focou muito em criança. Os meus espetáculos sempre foram para todos. Sim. Né? Não teve muito esse foco de vamos produzir algo para o público. Mas já tentaram espiar infantil. assim, para tentar descobrir como que ele faz? Isso de tentar descobrir como faz é algo recorrente, porque gera muita curiosidade. Então, eu vi, aí vem teorias inúmeras, né? E todo mundo tem um contrato no trabalho que a gente preserva esses segredos, preserva essa magia. Apesar de que a minha preocupação não é não revelar os segredos hoje. A minha preocupação é criar a magia. Sim, então, se você sabe como aquilo é feito ou não... não é mais tão relevante. Não é mais tão relevante para mim. Portanto, talvez o fator surpresa... Exato, mas não que a gente conte ou que queira revelar algo. A gente, revelar. Quanto mais misterioso, mais mágico, mais fascinante, mais interessante. Né? Agora,
teve uma pessoa que mexeu com o mundo da magia lá nos anos... Começo dos anos 2000, né? O Mr. M. Nossa Odiado senhora, pelos mágicos e ilusionistas. Paladino porque ele mascarado. contava tudo sobre Senhor como de fazia, todos os como era o segredos. truque e tal. Era assim mesmo? Ou o Mr. M exagerava e rolava até um truque por trás daquilo tudo? Era em partes. Alguns sim, outros não. Algumas coisas muito mal feitas. Sim. Eu cheguei a gravar uma série de ilusionismo que reuniu alguns dos maiores ilusionistas do mundo. Sério? Que legal. Chamada Mestres do Ilusionismo. Aham. Então, eu fiz parte dessa série. E uma série de TV. E o Mr. M também. Estava na Mr. M, série. Chris Angel. Outros mágicos fizeram parte. E é isso. O que eu vou dizer do Mr. M? A gente tem que conviver. Eu acho que atrapalhou no sentido que prejudica essa pesquisa, né? De anos, assim, dessa profissão e tal. Acaba que ele fez isso com a justificativa de que a mágica precisava se reinventar. Porém, ele mesmo não conseguiu se reinventar, porque ele continua fazendo aquelas mesmas mágicas. Ele existe verdade. ainda? Digo, ele ainda é uma pessoa Eu acho que sim. relevante? Está no Brasil, as pessoas inclusive, eu acho. Sério? Uhum. Olha, eu não fazia ideia disso. Mr. M. Mas eu acho que uma das coisas que ajudava a chamar a atenção ali, acho que o maior mito por trás do Mr. M não é nem ele. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Era aquela coisa do Cid Moreira. Falar Mr. M. Senhor de todos os segredos. Isso é uma coisa porque, às vezes, a pessoa nem lembra, nem sabe que era o Mr. M. Mas lembra disso, né? Do Sidão. Do Sidão Ele falando. promoveu muito o ilusionismo. Né? De certa então, forma, hoje, sim. no Brasil, ele é o nome mais conhecido. Verdade. Até hoje. Então, isso foi muito importante. Né? Sim. Apesar dele ter prejudicado um pouco Alguns, a carreira de querendo ou alguns não. mágicos, O alcance. ele ajudou a mágica, a arte mágica a ser mais difundida no Brasil, que ainda é pouco explorada. É verdade. Eu me lembro que antes dele, os programas de TV falavam muito do David Copperfield. Sim. Ele é mesmo um cara grande? Ele é um cara relevante mesmo? Não sei. Tô perguntando Quem porque eu são me lembro os de ter, maiores do eu me lembro mundo de da ter mágica? escutado sobre ele, falavam, né? Promoviam o nome dele como sendo uma pessoa, nossa, David Copperfield. E de fato ele é mesmo esse cara que vendiam pra gente? É isso aí? Sim, eu estive com ele ano passado, inclusive, Uau! em Vegas. E ele é gente boa? Como é que é? Conta aí. Ele é um fenômeno na mágica, né? Porque ele se tornou uma grande celebridade da mágica mundial, realizando recordes mundiais na televisão, enfim. Mas ele teve um mestre que na minha concepção ainda foi mais significante, sabe? Quem? Que se chama Doug Henning, que é um cara que fez mágica na Broadway, que levou um show de mágicas para Broadway. Então, o David Copperfield, ele tem uma qualidade, ele trouxe uma estética pros números impecável, assim, né? Então, assim, tudo que você vê do David é muito bem feito. É realmente impressionante, porque ele realmente tem um profissionalismo naquilo que ele fez. E uma grande inspiração na minha infância Era ele também. Sim, com certeza. Que outros grandes, assim, que você destaca? Porque eu me lembro de ter ouvido falar o nome dele, mas Quem são eu os não grandes conheço mágicos? os outros grandes mágicos. Então, eu não tenho, assim, uma pessoa específica. Claro. Porque eu pesquisava e eu colecionava tudo o que aparecia. De mágico, de circo, de tudo. Então, assim, eu gravava, eu colecionava jornal, tenho até hoje Estudava, guardado lia. tudo isso. Tudo, então, que aparecia, eu era interessado. Né? Mas a gente tinha mágicos que se destacavam um pouco no Brasil, como o Tihane. Ah, o tal dos... É aquele que a gente escuta a propaganda do Tiani, é esse? Circo? Não. Circo Tihane. É esse? É o dono do Circo Tihane. Nossa, eles fazem um trabalho de propaganda. Eu digo, porque, cara, eu me lembro do Tiani, blá, 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 agora em Curitiba, porque Tiani. Cara, não tem como não saber que existe um circo Tiani. Tihane foi por anos o maior circo que circulava Sério? o país. Olha, o não fazia Brasil. ideia disso. Que Ele faleceu já. ele já faleceu, sim, mas ele iniciou o circo aqui, depois
foi para fora e retornava com o circo para algumas turnês, mas sempre trouxe muita novidade. Mas o circo ainda existe, né? Ainda existe. Sim. Ainda existe. Uhum. E tem aquele outro também, o do Marcos Frota? É isso? Ah, É esse o nome dele? sim, é. Que era também, que também viaja É o e é Mirage grande. Circos. É o que eu tô lembrando, né? É que Ah, são não, grandes nós circos temos da atualidade circos agora, que nós tem os temos personagens. muitos né? circos brasileiros, né? Mas os Aham. circos, digamos, mais tradicionais daquela época, a gente tinha o Garcia, o É Orlando mesmo. Orfei. Orlando Orfei. Gente, Nossa, eu lembro desse nome. eu entrevistei Orlando Orfei em 2000, no meu primeiro emprego de televisão, lá em Balneário Camboriú. Eu tenho uma entrevista com Orlando Orfei, gente. E ele disse que uma das coisas mais bacanas era poder viajar o mundo e a cada dia abrir a janela e ver um cenário diferente. Massa, né? Ele Sim, eu falava lembro isso. dessa entrevista, eu devo ter gravado. Sério? Sim, porque o Orlando Orfei, Nossa. inclusive, foi o circo que eu visitei quando eu tinha 4 anos. Ah, Caramba! que legal. E pelo jeito que Depois eu está, te mando, acho que pelo tá na jeito que você está internet. contando, eu tô tendo uma impressão assim da tua história que os ilusionistas meio que não se veem como concorrentes, né? Porque você fala, estive com um, estive com outro. Parece que é uma coisa assim meio bastante coleguismo. É assim mesmo? Ou existem histórias de De concorrência, os caras acirrados, um querendo de um superar o roubar outro? Olha, eu vou ser bem sincero. a cartola do outro. Que é como as bailarinas A têm. pomba, essa a pomba rivalidade. dele, aquela Ah, pomba com a- dele eu reconheço. Ei, com as bailarinas tem, é isso? Deve ter. Então, para ser bem sincero, eu não sou muito envolvido numa classe ou em outra. Certo. Porque como eu integro muitas linguagens e eu desenvolvi tá. uma linguagem, então eu não faço muito parte nem de lá nem de cá. Eu sou meio que na Concorre com todo contramão. mundo, mas não concorre com ninguém. Exato. Boa, exato. boa. Então, a gente não vê, eu não vejo como uma concorrência, porque é tão difícil você fazer arte no mundo, e no Brasil principalmente, que tem espaço para todo mundo, né? E não é uma concorrência. Até quando a gente estuda marketing de comunicação em relação aos artistas, a gente não vê muitos artistas como concorrentes, Entendi. sabe? Se veem mais como companheiros, como gente. Até porque uma novela não depende de um artista e duvido que um circo dependa só de um artista também, né? É porque, assim, dificilmente uma pessoa vai deixar de ir no meu espetáculo porque foi em outro. Ah, ótimo. Entende? Então não tem uma concorrência. Mas aquela coisa de ego, eu digo assim, sabe? De um falar assim, porra, porque o espetáculo do cara, ele tá roubando minha ideia. Não sei, tem isso. Sim, roubar ideia aí já é outra esfera, que aí eu já sou bem calejado. Aí tem muito bandido. Mas aí não precisa. Daí na maioria das vezes não são os artistas. Certo. Né? Aí são os sem talento ou os empresários que aí vão querer fazer aquilo. Não, boa tua colocação. Porque, na verdade, é que nem quando alguém fala assim, mas advogado é pilantra. Fala, não, pilantra é pilantra. O cara que é advogado de verdade, ele não é pilantra. Né? E eu acho que deve ser a mesma coisa, né? O cara que é mágico, que é sério, né? Que merece o título, né? Com certeza não é o cara que faz isso. Sim. Claro, quanto melhor a pessoa, mais ela é o Massoni, Richard Massoni. Tô mostrando aqui, gente. Até vou deixar depois o link na descrição do vídeo, uma entrevista que eu gravei com o Richard Massoni, que é do Tiani. Que é o diretor que assumiu depois do falecimento do Tiani. Sim, o Tiani, ele era o mágico do circo dele, depois o Massoni assumiu e hoje tem outros mágicos. E como que é isso? Porque, por exemplo, o Tiani era o elemento central do circo dele. Mas você acabou de relatar que tem espetáculo que você nem aparece. É tranquilo isso na tua cabeça, não precisa literalmente ser o cara que está lá no meio. Tipo, você não liga tanto para a questão de ser o central ali. Hoje eu me divido um pouco, porque eu comecei na televisão, aí eu ganhei uma visibilidade nacional quando eu fui trabalhar no Tudo é Possível, né? Com a Eliana. Ah, é verdade. E a partir disso, ali a gente ficou alguns anos, aos domingos, fazendo ilusionismo com dança e teatro, enfim. Então eu comecei em cena e em alguns espetáculos, e fiz diversos personagens, diversos espetáculos, né? A gente já tem 20 milhões de espectadores. Nossa. Mais de 20 milhões com as minhas obras. E são sempre obras autorais. Né? Certo. Então eu não monto um espetáculo da Broadway ou... Você não faz nenhuma releitura, nada. Até agora, não. Tem até um projeto aí, mas até o momento, não. E então me perdi o que eu estava falando? Da originalidade.
de sair de cena. Sim. Exato. De então, não se importar, de não querer não necessariamente ser o principal. Eu comecei em cena e aí depois, como as produções começaram a ficar muito grandes e também, assim, não tem aquele ego de ter a necessidade de estar em cena Legal. se a história não está me pedindo em cena. Legal. Então, como o teatro ilusionista, ele propõe que a magia pode ser feita por todos e por tudo, às vezes não tinha necessidade de eu estar em cena. Né? Então, eu atuo pontualmente, né? Eu faço ainda coisas na televisão, eu ainda faço um pouco de publicidade, eu atuo em alguns espetáculos, mas quando existe essa necessidade, eu atuo bem pontualmente. O interessante que eu vejo disso é que talvez não dependa 100% da tua presença para a coisa funcionar. Sei lá, tô chutando aqui, supondo que Michael Klenk bate na madeira, quebra a perna e precisa ficar 3 dias, 1 semana, 1 mês. Digo, por você não estar 100% em cena, é legal que a coisa também se desenrola com você de longe olhando, né? O diretor, o criador, o coreógrafo, ele tem essa vantagem, né? Eu tenho obras que estão sendo exibidas há 12 anos. Ah, legal. Porém, eu acho que é mais difícil você ser um diretor do que você ser um intérprete. Porque a responsabilidade Sim. Vai recair sobre é você, muito né? maior. É. O peso que isso tem é muito maior, porque tudo é culpa sua. Tudo que vai acontecer Você é culpa vê, sua. Se sempre- você não não. pensar nos mínimos detalhes... E é interessante você falar isso, O problema porque é seu. sempre que vem alguém aqui que tem dupla função e eu pergunto, é mais difícil ser isso, ser aquilo, soa como uma pergunta idiota, né? Aquela coisa de tipo assim, não, veja, porque tudo é difícil, né? Ó, Mas porra, sempre tem alguma coisa que é mais... Tudo é difícil, né? mas a responsabilidade de você... Dá um friozinho a mais, né? do que possa acontecer ali é do criador. Claro. Ó, o que eu achei aqui, ó. Eu vou, inclusive, deixar... Mostra aí pra galera. Vou deixar depois o link, a entrevista do Orlando Orfei, lá do ano 2000. Nossa, agora que você mostrou... Lembra disso? Lembro desse cara. Vou deixar ali na descrição depois do vídeo o linkzinho para você relembrar isso aqui. Gente, eu era recém-formada, minha voz, assim, caraca, mudou pra caramba. Mas, ó, agora... Mas foi legal. Mas assim, experiência mudando legal. um pouquinho de saco para mala, que você contou que você se envolve bastante com a produção, beleza? Então, o ilusionista ou o mágico, para a criação dele dar certo, ele tem que ser meio professor Pardal, ele tem que imaginar os mecanismos das coisas funcionarem na cabeça dele, né? Então, digamos, você vai pensar lá, mas o cara vai... Enquanto um tá passando, correndo aqui, o outro tá pulando lá, não sei o quê. Isso tudo você tem que pensar em como criar um mecanismo para funcionar, né? Hoje você ainda se envolve dessa forma com a coisa? Como é que é? Sim, eu sou o criador, né? Então, eu crio o espetáculo, eu Certo. desenho o espetáculo, eu concebo todo o espetáculo, e aí eu vou transmitir isso para a equipe, né? Tanto para a equipe que vai construir Certo. o cenário, tanto para a costureira, porque eu também crio figurino, eu me meto em tudo, assim. Certo, certo. Porque eu acho muito difícil manter uma essência se você dispersar muito, assim. É mais difícil você conseguir alinhar todo mundo. Então, Certo. assim, eu já vou me envolvendo. Como eu entendo um pouco de cada coisa, Certo. eu já vou me envolvendo, mas claro que eu tenho que transmitir isso pro iluminador, pro compositor, para todos. O teu também. gosto é meio que o piloto do carro de Fórmula 1, né? Sim. Digo, você vai olhar pro mecânico e falar, rapaz, essa roda esquerda aqui não tá legal. Aí você tem que ir pedindo, aí eu vou ensaiando, daí eu começo a ensaiar com o elenco, coreografar, e isso vai se ajustando, e aí aquela ideia, ela vai ganhando forma, ela vai vindo para a matéria. E aí essa é a maior dificuldade, você fazer com que as pessoas entendam aquilo que você quer. Né? Até Então, porque tem que até, inclusive, achar um lugar bem grande para fazer esse ensaio, né? Também tem todo daí uma questão também de levantar recursos para isso. Né? Recursos Um físicos. ginásio? Onde que ensaia isso tudo? Porque no teatro parece tudo tão encaixadinho. É verdade, né? E vocês estão Né? sempre viajando, como é que faz Que é uma isso? coisa tão grande, né? Então, depende do espetáculo. Né? Um espetáculo como Polaris, por exemplo, necessita um espaço gigantesco para o ensaio. Porque a gente já ensaia com cenografia, com Não tem como materiais. E tudo tem que separar estar as montado. coisas. A gente ensaia também partes coreográficas em salas especificamente de dança. Então, é um quebra-cabeça que as pessoas não fazem ideia a complexidade que é isso. E juntar tudo. E né? juntar tudo isso e trabalhar com pessoas, né?
Trabalhar com pessoas que não estão ali escondidas atrás de um computador, de um e-mail. E viajar com essas pessoas, e Viajar. ficar meses com essas pessoas na estrada. Então você está diretamente ali conectado com o emocional daquelas pessoas, né? O intérprete ele tem que estar bem, ele tem que ser profissional para separar também o que ele está fazendo ali das frustrações da vida dele fora, ou do que ele gosta ou não gosta. Um filho, um parente que ficou longe, que quer notícias da mãe, que é bailarina, que tá ligando toda hora, e entendeu? Existem outras vidas ligadas a cada um desses artistas que estão viajando, né? Sim, existem. Mas ali naquele momento, quando a gente se reúne, eu procuro criar um ambiente da maior concentração possível. Então, a gente procura não falar sobre outros assuntos, não tem conversa sobre outras coisas. No momento do ensaio, é super concentrado, porque é algo que exige muita disciplina dos artistas. Né? Então, é muito focado mesmo. Mas eu trabalho com profissionais que são excelentes. Então, são pessoas que... Por isso que eu digo, o artista ele tem que ser muito valorizado, né? Porque é uma das profissões que mais estuda na vida. Uma bailarina estuda a vida inteira, um acróbata, ele pratica a vida inteira. Se ele deixar de praticar, se ela deixar de fazer uma aula, ele deixa de atuar. Perde a perfeição, né? Entende? E sem perfeição, então, quem assim, quer, diferente de uma outra profissão que você vai ali, pega um diploma, sou isso, porque as pessoas adoram dizer que são, né? Sem exercer. Eu tenho um rótulo aqui de alguma coisa, então eu sou isso. É verdade. Porque eu estudei. E não, ali é uma profissão do real, da vida, do ao vivo. Você tem que estar e executar. Então, se você não estiver bem, você não executa. Agora eu fico imaginando como deve ser uma audição para trabalhar contigo. Você é muito exigente? São perfis que a gente busca para cada espetáculo. Então, são diferentes perfis, né? E aí a gente vai conhecendo as pessoas, avaliando tanto tecnicamente quanto profissionalmente também, como aquela pessoa vai se comportar, se ela realmente tem uma sinergia com o trabalho, se o propósito dela disciplina é interessante, se converge ali o propósito que ela tem de vida naquele momento com aquele projeto. Sim. São uma série de questões. E eu vejo, você falou do Polaris, do espetáculo anterior, enfim. Então, não necessariamente vai ser a mesma equipe de um espetáculo para o outro. Como que é isso? Assim, tem um pessoal que é fixo, que esses são indispensáveis? Ou cada espetáculo é um número X de pessoas, tchau para uns, ou oi para outros novos? Agora ele não pode porque ele está no, sei lá, Circo du Soleil, entendeu? Isso acontece muito. Muitos artistas saem dos meus espetáculos e vão para grandes companhias mundiais e depois voltam. Enfim, a gente trabalha com artistas de alto rendimento, né? Com acróbatas. Não devem ter tantos também assim no Brasil, então provavelmente é os mesmos que você vai ver. Mas eu também gosto bastante de garimpar. Então, quando eu vejo que tem ali um potencial e que tem uma disciplina, uma vontade, eu já puxei várias pessoas que hoje estão brilhando em companhias mundiais. E que começaram eu tirando lá do interior, dando oportunidade do Paraná, sabe? E outra coisa que também pode vir a ser no futuro é para o Michael Klenk montar a escola Michael Klenk de ilusionismo ou de artes, né? Por que não, né? E você começar a treinar novos talentos. Pois é, quem sabe no futuro, né? Treinar e agenciar, manda não pra dá cá, muito manda pra tempo, assim, porque a gente tá nessa correria toda e... Mas é isso, o elenco, aí eles mudam mesmo. Cada espetáculo tem um elenco específico. Porém, tem pessoas que já trabalham comigo há 15, 20 anos e que permanecem fazendo os projetos e sempre precisa de um papel específico ou de novos artistas. E daí a gente abre a audição sempre para ser bem democrático ou convida quando é muito específico. E assim vai fluindo conforme o fluxo. Mas o dia a dia ainda, assim, na estrada com esse pessoal... Vamos dizer que você está ouvindo o problema dessa pessoa que está do lado, ela também está te ouvindo. Há uma troca muito constante, eu acredito, né?
Mas tem aquela coisa de tipo, enchi o saco do fulano. Deve ter muito isso, né? Porque se for mais de 30 pessoas. Porra, Com a convivência. conviver com 30 pessoas todos os dias, pra cima e pra baixo, e viajando no caminhão, e no ônibus, e no carro, e não sei aonde. Nossa Senhora, não faço ideia o que seja isso. Deve ser difícil, de certa forma, né? O cara que ronca. O cara que ronca, o que não toma banho, a que não gosta de desodorante, deve ter suas dificuldades, não? Sim, Desculpa, que eu sou curioso. Aí a gente entra no aspecto humano. Sim. Né? E que vai acontecer em qualquer profissão. Claro. Quando você sai para uma excursão, com gente, um passeio para alguma coisa, sempre você vai ter as pessoas que se Mas o teu é um passeio de meses, né? Exato, que você se identifica, que você não se identifica. Sim. Então, ali, existem, fora o trabalho, existe ali uma vida que tem amizades, que tem as preferências de cada um. Mas na hora ali do trabalho em si, tudo é muito profissional. Claro. Sabe? Então, as pessoas, elas acabam cumprindo ali a sua função certinho dentro dos horários. Aí cada um tem o seu coordenador, né, também. A produção... E aí também falando de pessoas, mas aí vou falar de estrelas, né? Essa constelação de artistas que temos aí em todo mundo. Qual foi o principal que você teve a oportunidade de conhecer e você, nossa, deu aquele friozinho na barriga e disse, cara, tô aqui com fulano. Quem era? Olha... Os teus ídolos, talvez, ou uma pessoa que você admirasse muito? Eu acho que quando a Xuxa foi lá eu fiz um cabaré em São Paulo que se chamava Banquete, que era um Burlesque Paris 6. Foi uma casa de espetáculos que a gente construiu e ficou com um espetáculo 2 anos lá funcionando, que era um cabaré burlesco. E a Xuxa um dia foi lá, passou lá. E a Xuxa era uma artista que eu assistia quando eu nasci. Marcou gerações, né? Então, eu cresci assistindo a Xuxa. E aí, quando eu encontrei, deu aquele... Oi, a Xuxa. Eu já encontrei a Xuxa algumas vezes, assim, depois disso. Mas A primeira vez deve ser impactante. Foi impactante, assim, ver a Xuxa ao vivo. Porque você tem aquela intimidade criada pela televisão e você acha que a pessoa vai te reconhecer, que é íntima. Claro, só que não é, porque a pessoa nunca te viu. Claro. Né? Tem muito disso, né? E algum ilusionista, assim, que se admirava muito, assim, que teve a oportunidade de conhecer pessoalmente? O Copperfield. O próprio Copperfield. O próprio Copperfield, que ainda faz shows todos os dias. Em Vegas. Ele faz tem dias que ele faz 2 shows. Pensa, ele tá fazendo isso, sei lá, anos. Eu ia perguntar que idade que ele deve ter hoje, assim, na faixa etária do quê? Já deve estar nos seus 60, talvez? Creio que sim, não sei exatamente, mas... Super ativo, então. Mas Vegas é isso, né? Ela pulsa... Vegas é magia pura, né? Pulsa show e gente e magia. Então, é o grande centro dos mágicos. Claro. Né? E ele tá lá todos os dias fazendo... Tem que tirar o chapéu, né? Porque normalmente o cara que é tão... A cartola. E quem é tão exposto, assim, chegou no alto escalão, vamos dizer assim, na cúpula, né? Dos mágicos ali. É muito cômodo pro cara, talvez, falar, tô mais afim, vou ficar em casa, né? E eu tiro o chapéu pro cara que tá nessa idade. Você vê que não é... Que realmente o artista ama o que faz. Legal, né? Que não é só, ganhei um dinheiro, agora eu vou embora. Sim. E vou curtir a vida. Mas deve ter curtir a vida em cena. Claro, mas deve ter tido algum deles que foi aquele que você olhou especificamente e mirou nele. Não que você quisesse ser idêntico, mas que você mirou, né? Lá quando você estava começando, você falou, cara, é por causa desse cara que eu quero seguir carreira. Tem algum assim específico? Então, foram vários elementos dentro de cada um. Por exemplo, o Copperfield foi a qualidade. Legal. Né? O Tiani, por exemplo, me trouxe outros aspectos. Porque o circo, talvez. O Orfeu trouxe a magia. Né? É essa coisa que cada um tem, né? Cada um traz... A gente guarda tudo que a gente vê na vida. Né? Então, tudo é bagagem, tudo é elemento que você vai utilizar na hora de uma criação. Então, observar as coisas com detalhes... certamente todas as minhas referências, tudo que eu estudei, que eu busquei, estão dentro de mim. Agora, não é nenhum nem outro, é tudo. É tudo. E semana passada a gente esteve aqui no podcast conversando com a Regina Vogue. E
E ela foi uma atriz que fugiu com o circo, né, quando nova, né? Ela se transformou em atriz depois do circo. O sonho dela sempre foi ser uma artista, né, também de circo. E a gente percebe que essa magia do circo mexe com muitos espectadores que estão lá muitas vezes só assistindo, mas que no fundo querem fugir com o circo também, né? Querem e aí eu te pergunto, pessoas que já foram assistir teu espetáculo, vieram bater lá depois, entregar o currículo e dizer: quero ir com vocês, quero fazer isso? Já teve esse movimento também? A gente recebe sempre muitos artistas do mundo inteiro, inclusive, que fazem contato para trabalhar com a gente na companhia, né? O artista é isso, né? A profissão do artista é o tempo inteiro tá tendo ali que se empreender, se promover, buscar oportunidades, porque é um trabalho instável. Então você tem que estar o tempo todo indo atrás. Você tem que ser quase como uma agência, né? Onde você tem a carinha de todo mundo que você conhece disponível e no momento que você cria um espetáculo vai chamando esse, aquele. A gente tem um casting. Certo. E quando a gente precisa de muita gente, a gente abre a audição para contratar as pessoas. Não, porque eu fico imaginando aquela galera que quer trabalhar contigo e, de repente, manda um videozinho caseiro mostrando: olha, eu sei colocar a perna aqui atrás nas costas. Estive no teu show no dia tal, vi que alguém faz tal coisa, né? Eu me emocionei muito e quero fazer parte disso, né? Imagino que tenha isso, que exista esse movimento, né? Existe. Da galera que até hoje quer fugir com o espetáculo, com a companhia de teatro. E aí, indo pro mundo do cinema, que a gente via muito isso acontecer nos filmes, né? É uma referência até clássica do cinema. Eu tenho muito na minha memória o filme Água para Elefantes, que acho que para mim é um dos grandes clássicos que mostra o circo mesmo como um todo. Enfim, eu quero saber quais foram os filmes que marcaram a tua vida, que falam da magia. Muitos. A Lenda. Não sei se você lembra. Que é um filme bem antigo. Sim. Que é um filme super mágico. Labirinto do Fauno. Nossa, é demais, David Bowie. Muitos filmes. É a mesma história. Cada um traz um elemento. Não existe um filme específico. Mas tudo é inspiração, né? Eu tive a oportunidade de assistir os maiores espetáculos do mundo nas minhas viagens e tudo mais. Então, ver ali o que as pessoas se tocam assistindo, o que toca as pessoas, sabe? O que realmente funciona, o que não funciona. Eu gosto de tudo. Mesmo que as pessoas dizem que é ruim, eu gosto, porque sempre é um aprendizado, né? Então, por que não funciona? O que é essa luz? Esse time, às vezes é a temperatura do teatro, às vezes é a luz que você entra no teatro que está incomodando o público. E é muito sutil. Essa tosqueira, digamos assim, te incomoda a ponto de você sair no meio ou no final dar um toque pro diretor do espetáculo? De forma alguma. Eu acho não, que jamais. É tão difícil você produzir arte, é tão difícil, as pessoas não fazem ideia, é muito difícil. É para corajoso. Tem que ter muita coragem para ser artista. E que eu não tenho coragem de fazer uma crítica nesse sentido. Porque só pela pessoa ter conseguido levar aquilo para a cena, sim, ela já está de parabéns, assim, na situação que a gente enfrenta, sabe? Então, você ainda vem com crítica. Aquilo, eu acho, claro, eu sou muito crítico, né? Eu sou extremamente crítico, a gente sempre vai buscando o melhor. Mas na tua cabeça? Para as pessoas ali na hora no meu trabalho em si, mas a gente tem que respeitar o momento, né, de cada companhia, né? Quem consegue estar ali, né? Porque sentar e criticar é muito fácil, agora ir e fazer que é difícil. É verdade. Não, pegar, por exemplo, assim, os primeiros vídeos, por exemplo, de algum podcast lá e falar: olha, teu áudio tá ruim. Tá clipando. Né? A gente escuta o áudio, a gente sabe que tá, né? Mas eu sou defensor daquela coisa. Começa do jeito que dá. O importante é começar. Sim. No ilusionismo, no teatro, acredito que deva ter um pouco disso também, né? Mas eu não sou perfeito, eu não sou um puta ator. Começa, né? Olha, de algum lugar você tem que iniciar. Os melhores artistas que eu vejo, que eu já trabalhei,
Tem o talento, claro, mas, assim, tem a disciplina e a perseverança, assim, de continuar. E, às vezes, falta alguém que diga nessa formação dessa pessoa, para essa criança, você pode fazer o que você quiser. Porque o artista tem essa síndrome de achar que ele nunca está pronto. E nunca está mesmo. Nunca vai estar pronto. Se você achar, sou ótimo. Mas se esperar tá pronto, né? Que é o problema. Então, assim, você nunca vai estar pronto. Só que você vai ter que fazer o seu melhor ali naquele momento. E eu vejo que muitas pessoas, elas acabam desistindo pelo fato de, eu não sou bom o suficiente, mas, assim, calma. Se você tem esse objetivo, se você se dedicar ao que precisa, você pode chegar. Claro. Próximo. Não é porque você não está fazendo hoje que você não vai fazer amanhã. Então, isso falta muito, sabe? O balé é muito rígido nesse sentido. Você não tem o corpo para isso. Então, sabe, as companhias são muito seletivas, principalmente do clássico, né? Que tem que ter um estereótipo específico. Então, assim, é uma concorrência muito grande. Então, você se reinventar na tua arte, você se empoderar ali, ter autoestima suficiente para continuar, resistir e fazer uma audição e levar um não, e mesmo assim continuar, precisa muita força. Por isso que eu digo que a arte é muito difícil. O artista tem uma profissão muito penosa, assim, né? Que precisa ser mais valorizada. Muito mais valorizada. É verdade. E você falou agora uma palavra, você falou a palavra balé. Balé me lembra bailarinas. E bailarinas me lembram que alguns shows de ilusionismo, de magia, vão ter belas bailarinas para desviar a atenção do pessoal. É assim mesmo? A gente coloca a gente se movimentando no palco ali para o cara, o olho foi para lá, foi para cá, enquanto isso o outro troca lá, sai, desce no buraco. Como que é isso? Pode ser ou não. As bailarinas fazem parte do espetáculo, mas o legal é que o teatro ilusionista, ele vem justamente para quebrar um pouco essa figura do mágico tradicional, do mágico, da figura masculina, ali com as mulheres sensuais com as pernas de fora. Com as pernas de fora, agradando ele, ou sensualizando ali com ele, enfim. Eu já satirizava isso, desde lá do primeiro espetáculo, a gente já satirizava muito isso. Desse estereótipo. Imagem caricata, né? Exato. Então, tem muito disso tradicionalmente, né? As assistentes. Faz parte mesmo faz da parte cultura. Da arte mágica e tudo mais, mas com o teatro ilusionista a gente quebra isso. Então, assim, dificilmente você vai ver umas bailarinas de maiô lá no nosso espetáculo de teatro ilusionista. Provavelmente nós vamos ver pessoas com um certo estereótipo por conta do esforço físico que demanda mesmo, né? Porque o teatro ilusionista normalmente tem muito movimento, né? Sim. Que é outra coisa que eu imagino que deve ser difícil na estrada. Manter corpo, porque você cada dia está mostrando lugar. Você não ter a tua academia, o teu suporte ali 100%, né? Como seria uma pessoa tradicional, né? Deve ser difícil vencer isso também. A preparação, antes de cada espetáculo, existe um condicionamento, né? Então, não é chego lá e faço o espetáculo, né? Tem todo um ritual. A gente tem no Polaris, por exemplo, uma contorcionista, que ela é mexicana, ela fica horas por dia ali, se alongando. Fortalecendo, para na hora ela fazer um número de 2 minutos. Mas para que ela consiga se sustentar numa mão, por exemplo. Né? Então, tem todo um trabalho que a gente faz aula antes, a gente ensaia. Todo o espetáculo tem um feedback, tem anotação para ser corrigida para o próximo espetáculo. Sim. Então... A questão alimentar deve ser difícil também. Aí os bailarinos, os acróbatas, cada um já tem a sua dieta, a sua rotina, né? Mas manter assim, cada dia num lugar diferente, deve ser difícil. Faz parte de um estilo de vida, né? Que a gente tem, assim. Já é normal, assim. Certo. Isso já faz parte da rotina, então acredito que não rola assim, do tipo, acabou o espetáculo, vai todo mundo pro barzinho comemorar, fazer um happy hour. Tem isso? Tem também. Tem também. Não deve ser toda sexta-feira, né? Não são tão caxias a ponto de,
Não dá para reunir a turma para fazer um bom happy hour, assim, com todo mundo junto e tomar aquela a mais, não. Tem artistas e artistas. Sim. Né? Os que eu conheço, trabalham na minha companhia, não são muito festeiros. Mas é uma pura coincidência. Sim, mas senão a galera é bem mais dedicada e focada naquele trabalho, né? E precisa ter dedicação também, né, gente? Não dá para ser simplesmente um grande artista no palco sem todo um grande preparo. Até porque no dia seguinte você precisa estar em cena. Então, assim, se você sai de um espetáculo e vai para uma balada e não dorme, A ressaca no não outro dia combina, você né? tá em pé como para fazer um espetáculo dificílimo, Sim. que exige o teu Você é máximo. um atleta, bem dizer, né? São atletas, né? Então, por isso tem que ter essa disciplina. Caramba. E aí agora eu fico me perguntando, né? Polaris não deve ser um espetáculo fácil para montar em qualquer teatro, né? Não, ele precisa de um teatro bem grande. A gente faz em alguns dos maiores teatros do Brasil mesmo. É igual a gente estava conversando antes de começar aqui, que, por exemplo, Teatro Positivo, embora seja muito grande, não é propício para esse tipo de espetáculo. Em Curitiba, de tamanho, sim. A gente tem o Positivo e o Teatro Guaíra, que é onde a gente realizou. Dá para fazer, então. Sim. Mas Comporta, sim, comporta. cabe. Sim, a gente precisa de uma boca de cena de 10 metros de altura. Caramba. Então, são tem que poucos ser bem teatros que alto. têm essa capacidade, né? No Brasil, tem muitos teatros com essa característica? É difícil de encontrar? Não temos muitos. Não temos É uma muitos. limitação, né? Limita um pouco. Quando você tem uma superprodução, como os musicais mesmo, dificilmente a gente consegue circular muito além de São Paulo e Rio, por conta dos custos, que é você levar tudo isso para viajar, e por estrutura mesmo das cidades. Mas é mais pelo custo da logística. E a gente agora trazendo um assunto até delicado, assim, as grandes empresas apoiam esse tipo de projeto? É fácil de conseguir apoio hoje em dia? Como é que está esse mercado? O mercado de patrocínios, né? Os patrocínios são fundamentais para a sobrevivência da arte hoje no Brasil. Ou seja, a conta não fecha se você não tiver um patrocínio, por melhor que seja o espetáculo. A não ser que você faça um entretenimento, alguma coisa que... Estou falando de arte com propósito, alguma coisa que seja relevante para o desenvolvimento daquelas pessoas que estão ali na plateia. Então, a conta não fecha, não bate. Assim, talvez depois de muitos anos com eu desconheço. Sim. Né? Então, é fundamental que as empresas elas apoiem. Existem muitas empresas que desconhecem esses mecanismos de incentivo, de patrocínio, que sai a custo zero para a empresa. As leis de incentivo, a empresa não ganha nada. Não ganha nada, não gasta nada e ganha um retorno de mídia milionário. Né? São um projeto que circula, que tem uma visibilidade, como os nossos, por exemplo, retorna milhões em mídia. Gratuita, porque a pessoa está abatendo do imposto para poder investir na comunicação dela e o projeto acontece em decorrência disso. Salvo engano, abate 100%, né? Ela pode investir se for pela Lei de Incentivo à Cultura Federal, que é a Lei Rouanet, são 4% do imposto dela. Então, tem esse limite. Até 4%. Tá. Só que poucas empresas sabem... Não, beleza, até 4%, entendi. Mas, vamos dizer, até 4% do montante total que ela teria para pagar de imposto. Isso. Mas se o 4% representar 500 mil, e ela der 500 mil, 100% desses 500 mil serão abatidos. Né? Digo, não é 4% do valor que ela investe no espetáculo, mas é 4% do montante total que ela tem. Né? Então, bem dizer, ela sabendo quanto é 4%, ela sabe que aquela verba poderia destinar 100%. Perfeito. E as grandes marcas utilizam isso muito bem. Né? Os marketings utilizam isso muito bem. Coloca uma água para ele ali. Pode ir falando, pode falar. Sabem utilizar as leis de incentivo, mas a maioria das empresas desconhece a ferramenta. Então, porque realmente é bem o que você falou. É um marketing gratuito. Porque se eu sei que os 4% meu de que eu tenho que recolher de imposto é 100 mil reais, eu tenho 100 mil reais que eu posso, não dar para alguém, mas que eu posso, de certa forma, entregar para algum espetáculo. Investir em algo, né?
que dê retorno e aquilo, pô, quantas noites, quantas pessoas passando ali vendo minha marca, né? Não, e você cria uma experiência, coisa que a publicidade não cria. Isso é verdade. Você cria uma conexão emocional com as pessoas. Verdade. Então, a marca que está ali junto a um espetáculo, ela tem um apelo muito maior. Porque não é uma coisa falsa, é uma experiência verdadeira. claro. Você não está querendo Não, convencer e ela ninguém. pode também, de certa forma, como eu já vi, ela vai pegar algumas pessoas que ela tem um certo grau de importância e ela vai entregar para essas pessoas. A pessoa vai se sentir prestigiada, falar, opa, o meu banco, o meu não sei o quê, me deu ali 5 ingressos para assistir o espetáculo X, né? Sim. E vamos falar a verdade, até as companhias de nível mundial precisam. Você não vai ver um Cirque du Soleil vindo aqui sozinho, sem incentivo de ninguém. Ah, mas eles vêm. Não, eles vêm porque alguém traz. É isso que as pessoas não enxergam, né? Existe... O que é muito triste é isso. Existe um Analfabetismo. analfabetismo em relação ao processo de incentivo cultural. Então, as pessoas elas não sabem o que é lei de incentivo, que não existe só na cultura, né? Existem para inúmeros outros setores, só que é muito mirado na cultura. E é uma das mais transparentes, né? Porque a da cultura é a única que fica lá, a prestação de contas, lá no sistema, que qualquer um pode entrar e ver. Não, e tem um detalhe, né? Quando é para um circo, para um artista específico, quando é para um teatro, beleza. O pessoal, porque o fulano, não sei o quê. Agora, se é pro cara, o cantor que ele gosta, nunca vai achar ruim, né? Não, se é um jogador de futebol, a lei do esporte, tá tudo bem. Se o jogador ganhar milhões mensalmente, tá tudo bem. Agora, um projeto que sustenta 100, Várias 200, famílias. 300 Sim. profissionais, Não, é questionado. E realmente, digo, e se o cara ganhar, e tá tudo bem mesmo, né? A gente não se importa. Agora, sacanagem é acharem ruim quando um espetáculo do porte do teu ali, que envolve, sei lá, 20, 30, 40 pessoas, sustenta 40 famílias, 30 famílias que seja, né? Sim. Porra, não dá pra falar mal, né? E outra coisa que as pessoas confundem muito quando se fala em lei de incentivo é assim, deveria distribuir isso para pequenos artistas. Existem duas formas de incentivo hoje no Brasil, que é a lei de incentivo, que é a lei Rouanet, e tem a lei também estadual e as leis municipais, que é o abatimento do imposto, e existem editais, que os artistas podem se inscrever e ganhar um edital. recurso. Só que assim, gente, ninguém vai viver de De edital. edital. Você vai ganhar um edital uma vez na vida, uma vez no ano, e olhe lá, uma concorrência gigantesca. E se você ganha, aquele dinheiro não é todo para você, é o dinheiro para você fazer o projeto que você se propôs. E não faça para ver, né? E a prestação de Exato. contas, crime, às vezes, né? é cruel, né? Exato, você perde o réu primário ali no projeto. Aham. Entende? Mas claro que é. Então, assim, você fechou um projeto, conseguiu um patrocínio, conseguiu um dinheiro. Não. O artista é o que menos ganha ali no projeto. E você vai ter que ter um incômodo gigantesco, porque você vai precisar de administração, prestação de contas, marketing, você vai precisar Contabilidade, de logística, contabilidade, tudo. produção. Tem que estar tudo descrito no projeto. Tem que ser muito profissional, E exatamente. você tem que gerir uma empresa para que ela administre aquele projeto. Sim. Então, assim, não é qualquer artista que quer fazer isso. Por exemplo, os bailarinos que atuam, ou atores mesmo, eles são intérpretes. Nem todo mundo quer ser empresário e ir lá ter esse incômodo de escrever um projeto, empreender e tem uma obra que eu quero fazer de forma independente. Nem todo mundo, a grande maioria trabalha em outros projetos. Então, isso é a importância das grandes produtoras no Brasil, De quem porque elas empreende. sustentam muita gente, os grandes projetos. Sim. Sustentam uma cadeia gigantesca de profissionais. Isso que as pessoas não conseguem perceber ainda. Sim, Sabe sim. que o artista ele nem quer, tem gente que nem sabe escrever um projeto. É uma coisa extremamente complexa e chato para um artista. Sim, sim. O artista ele tá ali numa sala criando, ou ele tá num ateliê pintando ou esculpindo. Você acha que ele vai sair dali e vai se tornar um empresário que vai Sim. querer agora entender como é que se escreve projeto, como é que capta, como é que presta conta? E a burocracia é o outro lado do cérebro. E o empresário é um grande costureiro, né? Porque ele tem que pensar em como é que ele vai juntar o pedacinho, o quadradinho
lá no teu caso, lá, o quadradinho de tecido que diz respeito à logística, com o quadradinho de arrumar os atores, e costurar tudo isso, né? Tudo que tem que ter em volta de uma empresa, né? Pode parecer besteira, às vezes. Tem gente que olha e banaliza certas coisas, né? Vamos dizer, na cabeça delas, né? Montar uma empresa. Montar uma empresa, o cara vai tirar um CNPJ, não sei o quê. Não, querido, é fazer isso. É imaginar como é que você vai trazer a receita. Como é que né? vai pagar todo É imaginar mundo, como é que você vai pagar as pessoas. É imaginar como é que você vai conectar a pessoa que tem o caminhãozinho para levar as tuas coisas e criar as tuas coisas que você colocar dentro do caminhãozinho e correr atrás do teatro, e correr atrás disso, correr atrás daquilo. É difícil pra caramba. Você escreveu um projeto. Se alguma coisa der errado naquele projeto, você vai ter que bancar com o teu próprio dinheiro. Ou perde o réu primário, como você falou. O projeto não vai ter esse recurso. É verdade, entende? é verdade. Então, é extremamente... É desgastante. E o cara que sai de casa para fazer algo capenga, né? Digo, assim, não merece crédito. A maioria não sai. A gente sai de casa para fazer um negócio perfeito, né? E tem que pensar assim. Eu acho que o que está faltando nesse momento, por exemplo, é um trabalho do governo para explicar o que é a lei de incentivo. Sim. É verdade. Sabe? Explicar para as participar. empresas o que é, como funciona. Porque o outro problema, mesmo que seja um pequeno produtor, que tem um projeto pequeno, como que ele vai chegar numa multinacional? É aí que está o problema. Como que ele vai chegar num empresário para conversar, que vai receber o artista, que vai ouvir sobre o projeto e vai querer investir? Você está corretíssimo. Isso Porque não a existe. dificuldade não é nem o cara chegar, né? Eu digo assim, não é nem como ele vai abordar. É que o empresário olha e fala, esse cara hoje não é ninguém. Então, não vai se traduzir para mim num retorno de mídia bom. Agora, o fulano que já é alguém, ele vai lotar o estádio, ele vai lotar o teatro. Guarão, Esse cara vai me trazer um retorno de mídia. Então, mas aí é que Porque mora o vamos perigo. falar a verdade, o retorno de mídia ele é só uma consequência. Nem precisa ter o retorno de mídia, se você for parar para pensar. Porque Não como o precisaria. dinheiro que você pagaria para o cofre público, você está, na verdade, só transitando ele para um outro lado, para sustentar um projeto cultural, né? É o mesmo valor. Né? Então, mesmo que não desse mídia, só de você estar colocando cultura na vida das pessoas já deveria ser algo de satisfação, né? Eu imagino. Com certeza, já deveria ser a troca. Né? Mas Você não a precisaria da mídia, publicidade. que é o efeito colateral bom pro cara, o cara... Mas é que aí que entra o grande problema. Porque a produção de arte, ela fica limitada a quem? As empresas. Uhum. Então, quem define hoje o que é produzido de arte não é o artista, É verdade. mas Até é o empresário. Isso de modo global, né? E quem sabe o que deve ser produzido de arte no país? Não é o empresário. Quem sabe? Quem é o artista? Quem sabe o que quer falar, o que é importante falar? É o artista ou o empresário? O empresário apoia, mas a partir do momento que o artista fica limitado a escrever editais... Aquilo que o outro quer vender, né? E a buscar patrocínio, a gente passa a produzir uma arte encomendada. Uma arte mais comercial e menos artística. verdade. Não é uma arte, é algo que Comercial, né? vai agradar o patrocinador, porque sem isso eu não vou conseguir fazer nada. Eu acho que é aquela coisa que às vezes a gente ouve o pessoal comentando, os críticos de música, dizendo: não, mas depois que a banda se tornou comercial, ela perdeu relevância. Ela parou de fazer a música que ela queria fazer para tocar para as pessoas, né? E é meio isso, você pode perder a tua essência, porque o que vende, porque é o que os bancos querem comprar, é o que empresas querem comprar, é outra coisa. Às vezes não é o teu negócio, né? Sim, o marketing que é marketing. É. Querem ajudar a cultura, a empresa tem essa responsabilidade social de promover o desenvolvimento cultural? Tem, entre aspas. Mas, no fundo, é a visibilidade. E o governo faz isso por quê? Para tirar a responsabilidade de definir para quem ele vai a verba. Então, isso passa pelas ponto empresas. de vista esse teu, hein? Nunca tinha pensado nisso. Então, assim, muito se discute sobre democratização, por exemplo. Tinha que ser mais barato, o ingresso tem que ser mais acessível. Só que as pessoas, elas confundem democratização com desvalorização. É verdade. Esse é um outro ponto bem grave, assim. Então, hoje o que tem que ser discutido, ao meu ver, na cultura, é a sustentabilidade do setor. Porque não adianta a gente discutir democratização de uma pessoa que não tem o que comer. Claro. Como é que eu vou democratizar uma arte que eu não consigo pagar as pessoas, que essas pessoas não estão ganhando dinheiro, entende? Eu não conheço nenhum artista que ficou rico com Lei Rouanet,
Não conheço, eu desconheço em Não, 20 anos. E é aquela coisa, Eu se desconheço. tiver também, vamos dizer que tem uma participação da Lei Rouanet, enfim, nunca é o grosso, nunca é ela que deixa o cara rico, né? Ela vai Deveria poder ficar. Ela vai ser talvez aquilo que vai ajudar o cara a dar o primeiro Alavancar, né? impulso, exatamente, a alavancar o cara. Mas a verdade é que deveria ter mais likes, deveria ter mais comentários, qualquer coisa em rede social relacionada à cultura. Né? Merece mais Exato. palco. Quantos programas a gente tem voltados à cultura? Quantos a gente tem voltados ao futebol, por exemplo? Sim, sim. Nenhum voltado à cultura hoje, na televisão brasileira nacional que eu conheça. Sim. Com uma ênfase, Com né? uma ênfase. Então, é aí que a gente entra na raiz da questão do problema cultural no Brasil, que é a valorização da arte. Que é um trabalho que nem agora a gente está num governo que está investindo mais em cultura. Gente, é o básico do básico. A gente está recebendo auxílio emergencial lá da pandemia, que não chegou até agora, e virou edital. Exato. O auxílio emergencial, virou trabalho, sabe? E o artista sempre consciente, então a conta sempre vai para o artista. A conta sempre vai para o artista. Pandemia foi um exemplo. Foi. Fecha o quê? Sem dó nem piedade, fecha os teatros. O que tinha, se alguém tinha gasto com aquilo, ou se tinha marcado... Vocês conseguiram Apoio fazer nenhum. alguma coisa diferenciada na pandemia? Ou, tipo, vocês, eu digo, a companhia de vocês, teve que ficar 100% parado? Ou vocês conseguiram criar alguma coisa online? Como é que foi isso? A gente interrompeu uma semana antes de uma estreia. Eu tive um prejuízo, digamos, de toda a divulgação, de toda a montagem do espetáculo. A gente ia fazer uma temporada em São Paulo, foi interrompida ali, e nada foi ressarcido. Entendi. E o auxílio emergencial não chegou até hoje, Sim. Entendi. por exemplo, entende? Então, a gente ficou em planejamento, em produção, em outras etapas, mas a gente não realizou nada. Caramba. Então, voltando ao que eu estava falando do problema base, que é a valorização da arte, né? Então, assim, a valorização da arte, ela está hoje nas pessoas, ela está no governo. O artista ele não tem apoio de nenhuma das esferas do governo, da justiça, de nada. Ele está sozinho na batalha. E é visto como alguém, como uma classe... Assim, são 7 milhões de artistas, de profissionais da cultura hoje no Brasil. 7 milhões. É 3% do PIB. Tá? E isso ainda é visto como não profissão por muita gente. Com preconceito. Com preconceito, no movimento, estão pegando dinheiro, não sei o quê. Isso, eu não preciso de arte. A gente ouviu muito isso, né? Muito. Até a galera não ter como ouvir música, e aí, né? Exato. Como assim, gente? Como eu não preciso de arte. O tempo inteiro. Porque o pilar da sociedade. Não, e o espetáculo, Eu também acho. ele movimenta muito mais do que só a bunda sentada no teatro, né? Movimenta o estacionamento do lado, ela movimenta o hotel, o cara que tá vendendo a pipoca, o Uber que tá levando a pessoa pro espetáculo e que vai levar ele depois para um bar para tomar uma cerveja. Você loca luz, você loca costureira, você loca som, você loca recepcionista, você faz material gráfico. Movimenta muita gente, né? Gente, é infinito. É um movimento gigantesco. E as pessoas, elas desconhecem. Por quê? Porque a gente tem um problema de base. Das pessoas saberem o que é arte e o que é cultura. Elas misturam. Primeiro que elas misturam arte e cultura. E segundo que elas não têm essa base escolar. Então, assim, a gente não tem, hoje, no Brasil, uma formação. As crianças não têm arte Tiraram suficiente. do currículo, inclusive, de algumas, né? Escolas estados, particulares que não têm arte no currículo, não tem mais. na grade. Então, assim, isso é um absurdo. Por quê? Como é que você vai implantar o valor de uma coisa depois que a pessoa já está adulta? É uma educação de base, você saber a importância desse pilar da sociedade, que é a cultura. A cultura, ela simplesmente diferencia uma nação da outra. A gente é a nossa cultura, né? Exatamente. E aí a pessoa diz, eu não preciso de arte. Aí você vai olhar, a pessoa casou, ela usou vestido, escuta música, se veste com decora a casa. Isso que eu ia falar, gosta de ter um quadrinho bonitinho em casa, de uma escultura, não sei aonde. Ela nem sabe o que é arte.
ela nem sabe o que é arte, né? No fundo. Então, isso é muito triste, porque falta essa educação mesmo. Então, para a gente começar a mudar essa questão de valor, né? De valorizar a arte, para que as pessoas pudessem pagar realmente, não achar que estão pagando muito, Sim. é um trabalho que tem que começar lá, que vai levar anos, e tem que começar lá na escola. Não, e é Não isso é mesmo. agora, não é eu dando ingresso É verdade. para todo mundo que eu tô criando arte, democratizando a arte. Essa é a minha visão, assim. Sim, porque você está ensinando as pessoas a não dar valor àquilo, né? A não Exato. pagar por aquilo, né? Tem espetáculo de teatro que custa menos do que o estacionamento do teatro. Ah, tem vários. Conheço vários, inclusive, que estão em cartaz. Menos que a coxinha que vende no café do teatro. Aham. O ingresso para entrar. Porque a coxinha não é cara, mas o ingresso de um espetáculo que levou meses para ser criado, que está sendo apresentado ao vivo por uma galera, tem no mínimo 5 ali, mesmo que esteja um em cena, tem um na luz, tem um no som, tem um na produção, tem um na bilheteria. Tem no mínimo 5 ali. Ah, é. Então, essa galera toda, essa mão de obra, esses anos de pesquisa para a pessoa chegar, E estudo apresentar e aquele apresentar texto, né? ali, não tem menos valor que uma coxinha. Entende? Mas é mesmo. E a grande verdade é que nós, vamos dizer, pelo menos a minha geração, tomara que as próximas não sejam assim, mas ela meio que cresceu em torno do mito da televisão, em que o cara bom, o artista bom é aquele que está na televisão. Sabe, assim, aquele cara que... Não, se você não está no canal aberto, eu acho que hoje está mudando um pouco isso, né? Com YouTube, com rede social, né? Mas até então as pessoas só falavam assim, o fulano... E a gente comentou isso semana passada com a Regina Vogue, com o Maurício. É verdade. Sobre não, porque o artista bom é aquele que está na TV. O fulano não está mais fazendo novela, ele foi pro teatro. Ih, ele decaiu agora. Ou então assim, sabe, não vou assistir essa aquele coisa... espetáculo porque não tem ninguém famoso. É, né? que é meio ridículo, vamos dizer assim. Há um tempo atrás nós fomos lá no show da Marisa Hort. A Marisa Hort não tem aparecido em novela. Vai ter gente que vai olhar e falar, mas a Marisa Hort não tá mais em novela, nossa. Agora, se a Marisa Hort estiver no teatro e na novela, não, ela continua extremamente relevante. Sabe? É uma coisa meio idiota, assim, da gente pensar, né? Quando a gente começa a refletir sobre o negócio, Isso. é idiota a gente pensar assim, porque não tem nada a ver. A TV paga bem porque tem uma outra TV do lado que não paga bem pela mesma pessoa. Perfeito, normal, é assim que funciona o mundo. Né? E é assim que deveria ser o cara no teatro também. Mas, né, podendo ganhar bem. Mas, basicamente, a gente... É coisa de décadas que se rotula por quem está na TV e por quem não está na TV, né? Exato, mas isso é uma consequência do que a gente estava falando, da educação de base, do que é cultura. Porque se você não tem uma referência, se você não sabe o que é, qual que é a referência mais próxima? É o que você tem acesso. E exato. o que as pessoas têm acesso? A TV. Então, por isso que quem está na TV vai ter mais destaque. O bom é que agora você pode ter um canal no YouTube. Michael Clank lá e vão fazer... E vai dizer, aquele cara é foda lá no YouTube. Também tem isso. Né? Às vezes, hoje agora são os YouTubers, né? São os TikTokers. Você lembra que antigamente a molecada... Muitos queriam ser mágico, muitos queriam ser jogador de futebol, muitos queriam ser astronauta. Pô, tem uma galera que quer ser youtuber agora. Com certeza. E existe essa confusão entre aparecer e ser famoso e ser artista. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro que não. Né? Ser artista, você pode ser artista e você não precisa ser famoso. Não precisa estar na televisão, no YouTube ou... Isso não tira de você o brilho do talento, o teu valor. Pelo contrário, os melhores artistas que eu conheço não estão nesses lugares. Sim. Né? Então existe essa confusão, até mesmo com quem aparece na televisão. Por exemplo, um apresentador ou até um repórter, um jornalista, é um artista? Sim. Não é um artista. Entendi. Entende? Uhum. Ele não é um artista. Não, claro que não. Porque ele está aparecendo. Sim. Não, eu tô entendendo. Há um estereótipo, né? De quem tá na TV é artista, né? Tipo, às vezes o cara nem, vamos dizer... Ele produz o conteúdo, a intenção dele não é essa. Ele tá lá pra... Sei lá, vai ter gente que vai achar, por exemplo... E não tô menosprezando, pelo amor de Deus, mas vai ter gente que vai achar que o Rock do Silvio Santos era um artista. E o Rock era um cara muito importante pra ele. Tava lá, mas ele em si não era um artista, né? Entendi o que você quis dizer. Tipo, realmente... Artista Rotulam, é o cara... né? Se rotula. Quem tá na TV é artista, né? Sim. E sabe que é uma coisa, eu sei que não tem nada a ver com o papo, mas de artista, mas é como o lance do jornalismo.
Tem gente que não fez uma faculdade de jornalismo, mas por que não necessita de diploma para escrever uma coluna num jornal? Se acha jornalista apenas quem escreve, mesmo não tendo frequentado a faculdade. Só que eu vejo que no YouTube hoje há um movimento interessante de youtubers que não querem passar um ar de desrespeito, né? O cara não é jornalista, ele não quer se intitular jornalista, porque ele de fato não é. E eles colocam lá, por exemplo, apresentador de tal coisa, de tecnologia. Né? Uhum. E eu acho que seria legal também se existisse isso na galera da TV. O cara não é artista, não se rotula como artista, né? Tipo, Exatamente. faz parte. Tem quem acha, né, que escreveu uma coluna no jornal e acha que pode se auto-intitular e tudo bem. jornalista. E não precisa ser não precisa ser jornalista de formação para escrever bem, para ter o poder Mas não pode usar esse título. de contar. Exato, é usar o título que é digno para quem é da profissão. Então, assim é como no isso, é artista. falta de conhecimento. Então, a Exato. gente precisa que isso esteja na escola, na base, para que um dia isso se transforme É e as verdade. pessoas vejam valor nessa profissão que é tão valiosa. Que E é é tão mesmo. valiosa, né? E é Que mesmo. transforma vidas, que transforma almas, que eleva as pessoas. A cultura e o esporte, acho que elas andam lado a lado como um instrumento para dignificar a vida das pessoas. É Né? verdade. Eu vi uma chamada há um tempo atrás de uma reportagem, não me lembro o canal, que dizia assim, hoje no programa tal de esporte da semana vamos falar sobre a fulana. A menina que começou a treinar porque precisava comer e hoje é atleta de ponta de tal coisa e tal coisa. Pô, meu, olha isso, cara. Né? Olha o poder do esporte e que é da cultura também. Né? Que pouca gente enxerga. Mas, Maicon, chegando agora na nossa reta final, primeiro eu quero agradecer de você ter vindo, até porque você viu que se deixar a gente conversa e vai longe. Né? Mas de você ter doado o teu tempo para vir aqui, porque realmente é muito importante falar de cultura e é por isso que nós temos esse espaço. Não é só para falar de cultura, mas também para falar de cultura, também para valorizar isso, já que muito programa de internet fala de tudo aquilo que dá... viu hoje, né? Aquela coisa que está na moda, mas cultura tem que ser um negócio que tem que falar mais. E é por isso que a gente gosta de conversar com gente como você. E gostaria de, se você quiser deixar um recado, mandar aquele beijo pro meu pai, pra minha mãe, para você, fica à vontade. Bom, o recado que eu tenho para dizer é, se puderem, vão assistir os nossos espetáculos. Sigam a gente nas redes sociais também, Sim. @MaiconClank. Legal. A gente está sempre buscando inovar, levar espetáculos que tocam as pessoas. Certo. Espetáculos para todas as idades, todas as nacionalidades. E buscando reconectar as pessoas à magia da vida. Sim. Que Muito é bom. essa essência que nós todos temos e que às vezes a gente esquece um pouquinho dela. Então, no Teatro Ilusionista é um lugar onde a gente pode viver essa magia. Muito bem, muito obrigado. Muito Larissa Ganfredo, bem. quais são os seus recados finais? Gente, eu só quero dizer que eu tô muito feliz de estar com o Maicon aqui hoje, porque eu conheci esse menino lá atrás e é tão bom ver esse grande empresário, esse artista, esse diretor que ele se transformou. E é muito bom ver tudo isso tá voando por aí, levando esse espetáculo cada vez mais longe. Pra onde você ainda quer levar o Polaris, Maicon? Conta aí. Vamos levar para o mundo. Pro Não mundo, só o né? Polaris, mas todas Todos as os nossas outros, obras. né? E estamos aí levando a arte para onde a gente conseguir. Verdade. Esse foi um dos objetivos, inclusive, quando criamos a Toca Cultural, que era sim abrir um espaço para a cultura, para a valorização da arte, para o que estava circulando por Curitiba, que sempre teve esse papel fundamental, eu vejo, na cultura do país. A gente sempre teve grandes artistas, companhias aqui. Então, a Toca Cultural nasceu com esse objetivo lá em 2015, pequenininho. Hoje a gente está aqui com o podcast, que é um passo importante, que a gente sempre quis abrir esse espaço para conversar, para trazer para vocês esse papo gostoso com essas pessoas que estão por aqui fazendo arte. E isso tudo está se realizando e a gente está bem feliz. Obrigada de novo, Maicon. Obrigado gente. Obrigado eu. E É isso agora, aí. deixar o convite para a galera assistir de novo semana que vem. Tem Aqui mais no meio. um super convidado aqui para bater esse papo com a gente. Fechou, meus amigos? Então, para você que não conhece o nosso canal, chegou hoje, veio por causa do Maicon, se inscreva, deixe seu comentário, diga o que você mais gostou aqui do papo
E não esquece de deixar o like, porque ele é muito importante. Assim como os artistas necessitam desses incentivos todos, o nosso incentivo é o seu like, o seu comentário e a sua inscrição no canal. É isso aí, faz uma grande diferença, inclusive de engajamento, para levar essa entrevista para bem longe. Beleza? Eu sou o Paulo, essa é a Alana. Até o próximo Toca Podcast. É isso aí, um abraço. Tchau.